Antes de eu seguir aqui para o conteúdo, é importante que você deixe o seu like, que você ative as notificações para receber conteúdos interessantes como esse para a sua prática de consultoria e também que siga as nossas contas oficiais lá no Instagram, Tech Finance e também o Diogo M. Leandro, tá? Existem diferentes formas de precificar o serviço de consultoria financeira. Tem gente que cobra por hora, tem gente que cobra um percentual do patrimônio, tem gente que cobra um valor fixo mensal e o que nós prezamos aqui dentro do método que aplicamos para precificar consultorias, o que a gente leva em consideração, parte de uma premissa, de um ponto que é fundamental. A gente entende que o consultor ele precisa cobrar um valor que seja justo. E quando eu falo que este valor precisa ser justo, eu estou dizendo que não é ser justo para o bolso do cliente, tá? Ou justo para você. É justo pelo impacto que este trabalho ele produz. Eu vou te dar um exemplo aqui para ilustrar bem, que é o exemplo de uma cliente de consultoria da gente. Tá? Lá no final do ano 2024, nós implementamos uma estratégia com um dos clientes que envolvia a investir em previdência privada para poder buscar um diferimento fiscal na hora de declarar o imposto de renda. Qual foi o resultado? Essa cliente, na verdade, na virada do ano, em 2025, restituiu mais de R$8 mil no imposto de renda, fora o olhar nosso aqui consultivo para outras verticais, como orçamento, proteções, investimentos. Então, veja, por essa razão, quando você olha para o impacto que o trabalho bem feito de um consultor produz, é justo que você consiga cobrar um valor que seja justo. E aí, uma pergunta que é super legal de fazer, é uma pergunta honesta, e as pessoas às vezes têm dificuldade de responder, porque quando eu faço essa pergunta, as pessoas ficam com receio de parecerem antiéticas, né? Você vai entender. Veja, você vai estar mais empenhado em resolver problemas de quem te paga R$100 por mês, e eu falo dos R$100 por mês porque eu já vi consultor cobrando R$100 por mês para acompanhar o cliente ao longo de um ano inteiro na consultoria, ou de quem te paga R$1.000 por mês. E aí, veja, calma, né? Antes de você achar que isso pode soar antiético, a ética ela é uma premissa de qualquer trabalho que você vai fazer na vida. Pô, a gente não está discutindo aqui essa premissa que é uma premissa básica. O que eu estou discutindo é que o seu negócio ele não pode ser uma ONG. Né? Se você escolhe trabalhar com consultorias financeiras, a não ser que, eu vou fazer aqui pelo hobby e tal, mas mesmo assim, se você tem um cliente que te paga mais em detrimento de outro que não te paga nada, você vai dedicar atenção para quem te paga mais. Isso aqui é uma posição equilibrada, né? E na vida real, o nível de preocupação com a entrega de quem te pagou mais vai ser sempre maior. Não tem como, isso aqui é a natureza humana. Um outro ponto. Você vai concordar comigo que uma carteira de 10 clientes que te pagam R$100 por mês cada torna o seu negócio um negócio menos eficiente que uma carteira de 5 clientes que cada um te paga R$1.000. Conta matemática, se eu multiplico 10 por 100, eu tenho R$1.000 por mês. Se eu tenho 5 clientes que me pagam 1.000, eu tenho R$5.000 por mês, é 5 vezes mais. A quantidade de trabalho é menor, na média, né, quando você vai para a produtividade, e você faz 5 vezes mais receita. Então, cobrar um valor justo é o que vai te permitir montar um negócio que preza por um excelente nível de serviço, é lucrativo e te dá motivação para trabalhar bem, né? E aí, quando a gente leva tudo isso em consideração, como é que funciona a nossa metodologia de precificação? Tá? A gente chama aqui o nosso método de precificação de um método de precificação híbrido, tá? Porque ele funciona da seguinte forma. Ou nós vamos aplicar uma taxa de 3% sobre a renda anual bruta do cliente, ou vamos cobrar no mínimo R$3.000 por um projeto de consultoria. Eu estou falando aqui de planejamento financeiro, tá? Das duas opções, a maior delas. Beleza? Então, vou mostrar aqui como é que funciona na plataforma a forma de precificar, porque vai ficar mais claro para você. Como é que funciona? Uma das informações que nós buscamos dentro da execução de uma reunião comercial com o cliente é a informação que trata a renda. E aí, por que a gente busca essa informação? Porque ao longo da reunião, nós entendemos que quanto maior a renda da pessoa que senta comigo numa reunião express, né, que é o nosso método comercial, maior provavelmente é a estrutura de patrimônio e a mais complexas são as decisões financeiras que essa pessoa precisa tomar. Na maioria das vezes, isso está intimamente conectado
com a quantidade de ajustes que nós podemos fazer na entrega de um planejamento financeiro. Por isso, nós entendemos que o mínimo que um consultor deveria cobrar pelo planejamento é R$3.000. E aí, por que é importante estabelecer um patamar mínimo? Porque os 3.000 funcionam como uma blindagem, né, para que quem utiliza o nosso método não cobre barato demais. Porque, poxa, na estrutura da entrega de consultoria, dentro do método consultivo, nós entregamos 3 ou 4 reuniões que acontecem de forma individualizada para poder montar o plano do cliente de forma quase que artesanal. Depois eu tenho uma demanda que surge a partir do serviço de acompanhamento e, mais uma vez, nós entendemos que qualquer valor menor do que R$3.000 não é justo. Vamos então aqui para um exemplo na plataforma, tá? Vamos supor que eu estou numa reunião com um cliente que possui uma renda mensal de mais ou menos R$5.000. Quando eu multiplico esses 5.000 por 12, eu vou chegar numa renda anual de 60 mil. 1, 2, 3, 60 mil. E aí o que acontece? Quando eu coloco essa informação na plataforma, quando eu multiplico 3% por 60 mil, qual é o valor que eu encontro? R$1.800. Mas, pelo nosso método, o mínimo que o consultor deve cobrar é 3.000. Então, o que acontece? Quando eu vou para a proposta de trabalho, lá no final, e eu venho aqui para um investimento que o cliente precisa fazer comigo, o valor do projeto de consultoria é de R$3.000. E aí você tem a opção de vender o projeto de consultoria com o serviço de acompanhamento de 1.200. Tá? Então, eu não vou cobrar o valor de 1.800. Eu vou cobrar o mínimo de 3.000 por dia. Mas e se o cliente ele não tiver capacidade de pagar pelo projeto de consultoria e R$3.000 for caro para ele? Veja, tá tudo bem. A gente não quer vender para todo mundo. Lembra do que a gente falou antes aqui? Que, eu preciso preservar minha produtividade e eu preciso construir um ambiente que me motive a entregar a consultoria com qualidade. E, pela nossa experiência, quando você tem um cliente que ele tem uma renda que é muito menor do que essa, a entrega do serviço consultivo, ele é muito mais um trabalho educacional do que efetivamente um trabalho de consultoria que vai te permitir olhar, por exemplo, para uma estrutura de proteções que é adequada para esse cliente, ou para como é que ele constrói uma carteira de investimentos robusta do zero. A gente sabe que, tecnicamente, diversificação é importante, mas para quem está começando, ter uma reserva de oportunidade / reserva de emergência já resolve muito a vida, da pessoa, da família que conta com a orientação consultiva, beleza? Então, de repente, esse cliente ele não vale a pena para você. E isso é importante entender desde o princípio. Então, isso aqui é um exemplo. O outro exemplo, vamos olhar agora, por exemplo, para um cliente que ele tem uma renda mensal de R$15.000. Quando eu multiplico esses R$15.000 por mês por 12, 12 meses no ano, eu vou para uma renda de R$180.000. Quando eu coloco essa informação na plataforma e eu avanço para a proposta de trabalho, 3% multiplicado por 180 mil vai trazer um valor de investimento de R$5.400 por este projeto de consultoria. Então você cobra 5.400. Se o serviço de acompanhamento ele vem junto com a entrega do projeto de consultoria, você cobra mais 1.200 e você tem a precificação aqui total de 6.600, tá? Então, no fim do dia, o que é mais importante na hora de precificar? O seu valor, ele precisa ser compatível com aquilo que você entrega. E aí, para encerrar, falando sobre a percepção de valor do cliente, eu vou contar para você uma história bem íntima e bem pessoal. Tá? E a história ilustra perfeitamente o que eu quero dizer. Então, qual é a história aqui? Eu tive um problema de saúde há alguns anos, na minha região íntima. Tá? Olha que coisa maluca. Algo muito parecido com uma alergia, porque não parava, e aí eu fiquei muito preocupado, obviamente. Eu esperei 24 horas, não passou, esperei 48 horas, não passou. Como não passou por conta própria, o que é que eu fiz? Eu agendei um médico. Esse médico, ele aceitava o meu plano de saúde à ocasião. E quando eu cheguei lá, depois de ter conseguido o encaixe, porque era uma situação de emergência, eu descobri, a partir da fala lá da secretária, que a política dos planos havia mudado. O meu plano dele não seria aceito. Então, eu tinha, neste momento do tempo, uma decisão para tomar. Eu vou fazer esta consulta mesmo pagando, e eu não sabia nem qual era o valor da consulta, ou eu vou procurar outro médico. E aí, neste momento do tempo, com a história contada até aqui, o que é que você acha que eu fiz? Se coloca no meu lugar. Eu paguei, obviamente, paguei. A consulta, qual foi o valor? R$600. Dor de pagamento ali, passei no cartão. E o mais curioso é que depois que eu paguei, eu fui para a consulta durou menos de 3 minutos. Olha que maluco. O médico, ele pediu para ver o que estava acontecendo, ele receitou à ocasião lá uma pomada e disse que em 24 horas aquele problema estaria resolvido.
E aí, pô, ele estava certo. Então, qual é a grande lição aqui? Eu senti que eu paguei caro na hora que eu passei o cartão, né? Tive a dor de pagamento, pô, senti que eu paguei caro. Segunda pergunta, ele resolveu o meu problema e deu uma solução que era super adequada? Também sim. Né? E por último, e o mais importante, eu me senti seguro do caminho que ele ofereceu? Um sim aqui em letras garrafais. Né? Pô, a consulta, ela valeu cada centavo porque no fim do dia, quanto você cobra é proporcional ao impacto que o seu serviço entrega. E aí, pô, isso faz com que aquilo que seja caro ou aquilo que seja barato se torne algo relativo quando você entrega uma solução que é adequada. E para resumir tudo aquilo que a gente viu aqui, você precisa cobrar um valor que seja justo. Na maioria das vezes, como isso aqui envolve uma dedicação pessoal, um trabalho consultivo, ele é diferente, é depender da pessoa que te contrata, da família que te contrata, da circunstância na qual ela está inserida, e isso faz com que um trabalho artesanal ele não mereça ser cobrado de qualquer jeito. Né? Então você pode usar a fórmula que a gente aplica aqui no nosso método comercial, que é 3% da renda anual ou no mínimo R$3.000. Tá? Uma coisa que é importante colocar, né, isso aqui surge como uma dúvida às vezes, pô, Diogo, mas eu vou perguntar a renda do meu potencial cliente e o cara não vai se sentir à vontade para poder me responder qual é a renda dele. Né? E na prática, essa provocação ela é muito válida. Mas lembre-se que a gente não passou por isso, existe um método comercial, eu passo por diferentes verticais da vida financeira do cliente e em algum momento do tempo pergunto a renda. Na minha experiência, se eu pegar as últimas 10 reuniões comerciais que eu fiz, em nenhuma delas o cliente se negou a dizer a renda. Tá? Então, tudo depende de como você insere e em que contexto essa pergunta é feita. Lembra disso. E o mais importante, lembre que o valor que você cobra ele é proporcional ao impacto que você causa. Chegando aqui ao final do vídeo, se você quer, obviamente, mergulhar em como é que funciona o método comercial, como é que eu faço essa pergunta de renda, Diogo, sem parecer invasivo, como é que essa precificação ela conversa com a entrega da consultoria. Porque se eu vou cobrar 5, 6, 7, 10, 12 mil reais, né, que é o equivalente a R$1.000 por mês, eu preciso entregar algo que tem muito valor para o cliente. Né? E tudo isso aqui que eu te expliquei está dentro da plataforma Tech Finance, né, que é esse ecossistema de soluções para pessoas que querem empreender com consultorias financeiras. Então, qual é o meu convite? Na descrição do vídeo vai ter um link, né, para que você consiga agendar uma reunião de demonstração com um consultor, um especialista aqui em desenvolver consultores financeiros. E, né, se você já atua com consultorias e precifica de um jeito diferente, vou reforçar o convite, me procura lá no Instagram, Diogo M de Maria Leandro, e me fala como é que você precifica, né, porque aí, pô, essa troca de conhecimento sempre agrega para ambos os lados e faz a gente pensar em como é que a gente pode melhorar a nossa prática. Beleza? É isso, deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.